Sim, eu removi o meu PC da minha mesa, do meu setup e troquei por um notebook. Montei um setup completo com notebook e nesse vídeo eu vou te falar quais foram as vantagens, desvantagens, coisas que eu acho que você deve fazer ou comprar caso você esteja pensando em montar um setup apenas com notebook, qual foi o notebook que eu utilizei, enfim, tudo eu vou contar pra vocês nesse vídeo, então bora lá. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e olha, logo no começo desse vídeo já deixa um like que me ajuda demais, comenta aqui embaixo qual que é o seu notebook, ou você usa computador, usa notebook, por que você prefere notebook? Discutam aqui nos comentários, assim você vai ajudar muita gente que está pensando também em montar o setup utilizando o notebook. Bom, o notebook da vez e o que eu utilizei para montar esse setup foi o Asus TUF F15. Uma das melhores opções de notebook gamer hoje, no momento, no Brasil, mas esse vídeo serve para qualquer notebook que você tenha, caso você tenha um Acer Nitro 5, caso você tenha um Lenovo, enfim, não importa o seu notebook, se for um notebook gamer, esse vídeo vai servir para você como inspiração se vale ou não a pena montar um setup utilizando apenas o notebook. Para começar, realmente a primeira coisa que eu fiz foi remover o meu computador que estava aqui no meu setup. E logo de cara eu já vou dizer o seguinte, qual que era o meu computador? Meu computador, ele tem uma placa de vídeo RTX 2060, além disso ele tem um processador Ryzen 5 5500, 16 GB de memória RAM e vários SSDs que eu fui colocando lá dentro dele, então ele tem bastante armazenamento. Mas bom, a configuração é essa, Ryzen 5 5500 e uma RTX 2060 com 16 GB de memória RAM. Não é nada absurdo, mas para o que eu preciso no meu dia a dia me serve. Às vezes para poder fazer uma edição ou outra de vídeo, para poder editar fotos, né? É lá que eu também faço muitas das minhas thumbnails. Na verdade, algumas das minhas thumbs eu faço direto no notebook, mas às vezes quando eu tô em casa eu uso o computador também para poder fazer thumb e claro, principalmente para postar vídeo e também para poder jogar no meu tempo livre. E como eu falei, o notebook que eu escolhi para poder substituir foi o Asus TUF F15. Essa versão do Asus TUF F15 já é a mais nova. O que muda basicamente é o seguinte, ele tem o i5 12500H, todos os TUF F15 geralmente com i5 é esse i5, né, o i5 12500H. Ele tem uma RTX 3050 com 4 GB de VRAM, 16 GB de memória RAM e essa versão aqui, como é atualizada, a grande diferença é que ele tem uma bateria de 90 Wh. Eu já vou explicar mais pra frente se faz ou não diferença essa bateria. Esse notebook hoje, no momento que eu tô gravando, tá saindo mais ou menos R$ 5.500. Você acha também a versão dele por R$ 4.000 na Amazon, mas ela é com Linux e não tem essa bateria de 90 watts. É exatamente esse mesmo notebook que eu vou falar pra vocês, só muda a bateria. Agora, caso você queira exatamente essa versão aqui, você pode encontrar no Mercado Livre por mais ou menos R$ 5.500. Eu vou deixar os dois links aqui na descrição pra vocês. Aí eu peguei o suporte de notebook que eu utilizo bastante, que custou R$ 29 no Mercado Livre. O link também dele vai estar aqui embaixo na descrição. Eu já até fiz um vídeo dele mostrando ele aqui pra vocês. É um suporte muito barato. Eu simplesmente abri ele, coloquei na mesa, ele é todo de metal. Você coloca ele lá e coloquei o notebook em cima, ficou muito bonito e faz muita diferença. Se você tem dúvida se faz ou não diferença até mesmo no desempenho do seu notebook, tem um vídeo aqui no canal mostrando, testando um notebook só na mesa e depois também nesse suporte, para você ver como que faz diferença. E aí já começou o meu primeiro desafio, porque eu utilizo muita coisa aqui no meu setup. Eu tenho teclado, mouse, tenho o meu monitor para poder ligar, mas além disso eu também utilizo um microfone e uma placa de áudio USB que fica ligado aqui na minha mesa e também o fone de ouvido na placa de áudio que fica aqui na minha mesa. Então tem muita coisa para conectar no notebook. Além disso, eu utilizo muito desses SSDs portáteis, que é aqui que eu guardo os meus vídeos, os meus takes, enfim, tudo fica aqui. Então vira e mexe eu preciso ficar conectando isso aqui no computador. Então eu precisava que tivesse muita conexão. E nenhum notebook tem tanta conexão assim, né? Esse Asus, por exemplo, ele tem duas entradas USB tipo C, o que é bom, a USB tipo C, mas ele não tem tantas entradas assim USB tipo A. Na verdade, ele só tem duas entradas USB tipo A. Então logo de cara eu precisava de um adaptador ou de um hub USB-C. Aí eu fui atrás aqui em casa e eu achei um que eu tinha aqui, que é esse aí que vocês estão vendo, que ele serve inclusive para você colocar o notebook nele fechado caso você queira, mas eu não utilizei ele desse jeito. Eu deixei o notebook no suporte mesmo, que eu achei melhor. Peguei esse hub, liguei no notebook, mas apesar desse hub ter bastante conexões, ele não tinha tantas conexões USB. Então mesmo ligando esse hub no notebook, eu precisei utilizar as conexões do próprio notebook também. E aí no fim, ficou desse jeito aí na minha mesa. Ficou bem bonitão, mas com todas as portas, quase todas as portas dele sendo utilizadas. Eu decidi conectar o monitor também direto no notebook, mas eu poderia conectar também direto no hub. E aí fica a primeira dica. Caso você vá fazer isso, eu recomendo que você compre um bom hub USB. Esse que eu tenho aqui é muito bom, mas pro meu caso e no meu uso não me serviu muito bem porque ele não tinha tantas portas USBs. Então,
Bom, eu até procurei alguns no AliExpress, como esse daí que vocês estão vendo. Eu acho que essas versões que sim, não são tão baratas, mas realmente fazem muita diferença, porque esses hubs um pouco melhores vão ter muito mais conexões USB e muito mais conexões de muito mais coisas, e aí você só vai precisar conectar um cabo no seu notebook, só um cabo USB-C e pronto. Todo o resto das suas coisas você vai ligar nesse hub. Até, por exemplo, eu poderia deixar esse hub embaixo do meu monitor e quando eu quisesse ligar os meus SSDs eu já ligava no hub. Então isso aí é uma coisa que eu vou comprar. Assim que acabar esse vídeo, eu vou encomendar um hub desse, um hub melhor. Ah, e mais uma coisa também, esse notebook eu não consegui carregar USB tipo C, então ele carrega no próprio carregador dele proprietário. Então mesmo ligando apenas o hub do notebook, você também vai ter que ligar o carregador no notebook. Então serão dois cabos basicamente, um cabo pro hub e mais um cabo pro conector de força. Depois que eu liguei, já ligou no meu monitor, ligou todo o meu setup e já estava funcionando. É claro que na hora que você ligar o seu notebook, ele vai espelhar a tela do notebook pro seu monitor. Então a primeira coisa que eu fiz foi mudar isso e colocar para exibir apenas no segundo monitor, que é um monitor grandão. É claro que se você quiser, dá para você também utilizar junto o notebook aberto. Fica muito bom para você trabalhar em multitarefas, arrastar uma coisa pro outro e assim você vai ter dois monitores, o monitor do seu notebook e o seu monitor principal. Eu, Felipe, já hoje em dia não gosto tanto assim de utilizar dois monitores, utilizo apenas um, então eu fui lá nas configurações, coloquei opções de energia, cliquei lá em cima em opções de energia mais uma vez, fui ali do lado e coloquei nas opções de tampa, né? E aí coloquei para que ele nunca desligue quando a tampa estiver fechada. E aí foi muito simples, eu só fechei a minha tampa e pronto, ele continuou exibindo daí a imagem apenas no monitor 2, mesmo com o notebook fechado, e ficou muito bonito no meu setup. Vocês estão vendo aí o visual que ficou muito clean, muito bonito. Esse notebook em si, o Asus TUF F15, já é lindo demais e ficou realmente bonitão. Ele liberou bastante espaço. E aí eu comecei a utilizar ele apenas na bateria, sem conectar ele na tomada. Dá para trabalhar tranquilamente. Se você quiser ali, por exemplo, escrever roteiros, trabalhar na internet navegando em sites, planilhas, documentos, essas coisas mais básicas, nem precisa ligar ele na tomada, vai funcionar muito bem. Esse notebook especificamente aqui que eu utilizei tem uma bateria fantástica, 90 watts-hora de bateria é muita coisa. Para você ter noção, o Acer Nitro 5, um dos concorrentes desse notebook, tem metade disso. Então é um notebook que tem uma bateria fantástica, e dos notebooks gamers que eu já testei, é uma das melhores baterias, se é que não é a melhor, realmente é muito bom. Mesmo assim, esse notebook também tem uma coisa chamada Mux Switch, que significa que ele consegue extrair toda a potência desse notebook mesmo se ele não estiver ligado em um monitor. Como eu estava ligado em um monitor, nem precisei ativar esse Mux Switch, o que quer dizer que eu estava utilizando 100% da potência dele por ele estar ligado no monitor e também por ele ter esse Mux Switch. Mas quando ele não está conectado na tomada, eu tentei abrir, por exemplo, o CS2 e eu não consegui jogar muito bem. Ele ficou travado nos 30 FPS. Fui lá, abri o próprio aplicativo da Asus para ver se era alguma configuração, tentei baixar o GeForce Experience, que é o aplicativo da Nvidia, onde você atualiza os drivers e as coisas, e realmente, mesmo baixando, reiniciando o computador, eu não consegui jogar com o notebook se ele não estiver conectado na tomada. Isso serve para qualquer notebook. Qualquer notebook você só vai conseguir jogar com ele, só vai conseguir extrair 100% da potência se ele estiver conectado na tomada. Daí, muito simples, peguei o carregador, conectei na tomada e pronto, ficou 100%, daí dá para você fazer qualquer coisa, jogar qualquer jogo e tudo mais. E não precisa se preocupar por deixar sempre o notebook ligado na tomada. Esses notebooks já tem proteções. Se você ligar ele na tomada, ele vai carregar até mais ou menos 98% e quando chegar em 98%, ele vai parar de carregar a bateria e vai utilizar a energia direto da tomada sem utilizar a energia da bateria. Então pode sim ligar e ficar horas, dias, se você quiser, com ele ligado na tomada, utilizando o notebook, não vai ter problema com a bateria, não vai viciar a bateria, nem ficar gastando os ciclos dela, porque ele não vai ficar carregando ela o tempo inteiro. E a vantagem de você ter esse setup com o notebook, por exemplo, é porque, claro, com R$5.000 você monta um computador muito bom, mas um computador muito bom você não faz isso daí, por exemplo. Eu, por exemplo, estava simplesmente digitando um roteiro de um vídeo que eu ia fazer, deu um horário que eu já precisava ter outro compromisso, ir para outro lugar, muito simples, simplesmente desconectei os cabos do notebook e pronto, o notebook já estava pronto para eu levar para qualquer outro lugar e continuar o meu trabalho de qualquer outro lugar. Essa é a grande vantagem do notebook em relação ao computador, é para quem precisa de portabilidade, isso é muito bom. A única desvantagem no meu caso, mais uma vez, é porque como eu tinha muitos
os cabos ligados no notebook, eu levei aí alguns segundos para desconectar todos os cabos. Mas como eu falei, eu vou comprar aquele hub que eu vi ali no AliExpress, porque provavelmente vai ficar muito melhor, que daí eu só preciso desconectar um cabo. E aí, com ele aqui na minha mesa, conectado na tomada, fantástico. Joguei horas de Cyberpunk simplesmente sem problema nenhum. O notebook mantém um desempenho muito bom, não aquece muito, e isso serve para qualquer notebook, porque se você estiver com ele em um suporte como esse, você sequer vai ter problemas de aquecimento, porque vai ventilar bastante. Claro que se o seu notebook for um pouco mais quente, às vezes vale a pena também pegar um suporte ventilado, que além de deixar o seu notebook em pé, ele também ventila o seu notebook. Como eu falei, já tem vídeo aqui no canal mostrando a diferença desses suportes, e o link dos suportes que eu recomendo vai estar aqui na descrição também. E aí, inclusive, um outro ponto que talvez você pense é, tá, ele pode até não esquentar tanto, porque tá no suporte, mas será que faz barulho? Olha, nesse momento que eu tô gravando pra vocês, ele tá aqui ligado, olha, eu tô aqui ligado, ele tá fechado, mas tá ligado aqui no meu monitor. E em tarefas básicas, sem você tá com o jogo ou alguma coisa assim aberto, como ele tá agora, olha isso, ó. Simplesmente zero barulho, ele inclusive tá com as ventoinhas desligadas. Mas quando você está jogando, por exemplo, eu joguei várias horas de Cyberpunk com ele aqui nesse setup, aí sim, ele vai ligar as ventoinhas. Mas, na minha opinião, ele não fez mais barulho do que um computador normal faria. Ele fez sim barulho, mas normal. Eu até gravei um pouco pra vocês, ver se vocês conseguem ouvir o barulho dele. Beleza, Felipe, mas vale a pena? Caso você não tenha nem computador, nem notebook, tá pensando em comprar um notebook para poder montar um setup, ou às vezes você já tem um notebook gamer e tá pensando se vale a pena comprar uma mesa para colocar na sua casa, um teclado, um mouse, um monitor, para ver se vale a pena montar um setup, o que você acha, Felipe? Olha, eu acho o seguinte, primeiramente, notebook é para quem precisa de portabilidade. Eu, Felipe, por exemplo, tenho aqui a minha casa, onde eu tenho o meu escritório, onde eu tenho aqui o meu setup que eu uso tanto para trabalhar quanto para jogar, mas eu tenho o meu estúdio, fica em outro lugar, eu preciso sair daqui da minha casa, pegar o meu carro e ir até lá. E às vezes eu tenho um trabalho que eu estou fazendo aqui e quero continuar fazendo lá. Eu não posso simplesmente pegar e montar um outro setup lá com outro computador ou outro notebook, porque às vezes eu tô aqui editando um vídeo no meu notebook e não dá para simplesmente passar essa edição de vídeo para outro computador ou continuar em outro lugar tão facilmente. Então, para mim, faz muita diferença. E apesar de eu ter aqui sim o meu computador, que eu tava aqui no meu setup, eu realmente acho que vou continuar utilizando apenas um setup com notebook. No meu caso, fez muita diferença sim. Agora eu tenho muito mais facilidade. A única coisa é que eu preciso comprar um hub para que fique mais fácil tirar e colocar ele daqui sem precisar ficar conectando um monte de cabos. Mas no meu uso, funcionou muito bem. É realmente incrível. E não só para quando eu vou sair de casa. Às vezes, por exemplo, eu quero assistir algo que vai estar passando na televisão, como por exemplo, corrida de Fórmula 1, e eu tô aqui trabalhando, eu posso simplesmente pegar, tirar daqui, se a tarefa for básica do que eu tô fazendo, sento no sofá da minha casa e continuo assistindo o que eu quero assistir enquanto estou trabalhando. Isso faz muita diferença. Então, se você é uma pessoa que tem esse trabalho híbrido, né, que precisa trabalhar tanto ali na sua casa, ou jogar na sua casa e levar um notebook de um lugar para o outro para trabalho, eu acho que faz sim muita diferença, porque você ter um monitor maior como esse daqui, esse aqui é um monitor de 27 polegadas, é um monitor de 144 Hz, na verdade 165 Hz, é um monitor da Pichau, custa em torno de R$ 1.500, é o CR27, uma das melhores opções de monitores também, o link vai estar aqui na descrição. Se você tem um monitor desse, faz muita diferença na hora de você jogar, na qualidade de trabalhar, além disso a ergonomia de você ter um teclado, um mouse bacana, vou também deixar aqui na descrição duas recomendações, uma de teclado e outra de mouse barato para você usar aí no seu setup. Então eu acho que sim, faz mais diferença, você fica muito mais confortável para jogar ou trabalhar na sua casa e quando você quiser, você pega e leva para qualquer lugar. Se você já tem um notebook, vai fundo e monta um setup assim. Se você ainda não tem, tá pensando se compra um notebook ou um PC, você tem que pensar o seguinte, você precisa levar o notebook de um lugar para o outro? Você vai querer levar o notebook de um lugar para o outro? Se a resposta for sim, na minha opinião, vale muito a pena. O link de tudo que eu falei vai estar aqui na descrição, quero saber de vocês. O que você acha de tudo isso? Você teria um notebook como setup principal? Você já tem? Se sim, comenta aqui embaixo pra gente saber. Tamo junto, galera. Valeu e falou!